Pode devolver ali para os pastores, por favor? Aleluia. Meus irmãos, fiquem de pé. Eu louvo. Opa! Eu fico, aleluia, emocionado em ver esse casal tendo um encontro com Jesus. Eles vão ser batizados nas águas daqui a alguns dias. E já vão para o discipulado, daqui a pouco vão servir a Deus aqui. Esse é o processo. As crianças já podem ir direto para a salinha. Vocês devem estar se perguntando, cadê a cantora Elian? Quem veio aqui para ver Jesus Cristo? Diga glória a Deus. Vamos orar então pela cantora Elian, porque ela pegou o avião, chegou em Brasília, mas saiu do avião de maca, irmãos. Saiu muito mal, passando muito mal, algo se levantou contra a vida dela, está no hotel, nesse exato momento, nos assistindo. Nós vamos orar daqui a pouco por você, irmã Elian. Pastor Itamar esteve a tarde toda esperando ela melhorar, com remédios, com medicamentos, esperando que houvesse, e nós vamos remarcar essa agenda. Fique na posição, se Deus te trouxe aqui é porque Ele queria falar algo ao seu coração, e eu sei que hoje vai ser bênção de Deus também. Nós pedimos, claro, desculpa, isso foge ao nosso alcance, amado irmão. Eu peço compreensão de todos. Pastor, anunciou, não vai ter, deixa Deus trabalhar no seu coração. Peço aqui desculpa, mas infelizmente, por esse motivo justo de doença, não houve a possibilidade da nossa irmã. Vamos orar, né? Ter paciência, orar aqui numa próxima oportunidade, bem próxima, ela estará conosco aqui. Amém, igreja? Rapidamente, quero trazer uma palavra do Senhor ao seu coração, lá em Isaías capítulo 6, diz assim a palavra, ao meio da revista, para quem está aí no telão, vamos acompanhar junto. Eu quero falar hoje desses encontros. O irmão Flávio aqui falou, irmãos, nós temos que sair daqui diferente, algo acontece, uma atmosfera aqui diferente. Irmãos, quem não sente mais isso, ardeu o coração, quando a Bíblia é aberta, aqueles homens ali que foi falado no caminho do Emaús, o coração deles ardia. O que é que arde o nosso coração? Não é o pastor, não é a cantora, aqui a Gleice, não é a cantora que não veio, mas é a palavra e a presença do Espírito Santo. Ele continua fazendo arder o nosso coração, e é justamente isso que eu gostaria de saber, entender um pouco. O que é que esses grandes homens da Bíblia, o que aconteceram, o que é que esses homens viram, o que é que Moisés viu, o que é que Gideão, o que é que Moisés, Jacó, Isaac, o que é que Paulo, Pedro, qual foi o encontro que esses homens foram martirizados, sofreram tudo pelo Evangelho, o que é que esses homens viram? E aí o Senhor me levou aqui justamente para esse texto, e a Bíblia diz lá, do capítulo 1 até 5, Isaías ele é uma pessoa, e quando chega aqui no capítulo 6, muda totalmente. Vamos ler aqui o verso de número 6, do encontro deste homem com o Senhor. Diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o quê? O templo, e serafins, não dá para ler aqui, vou ler aqui mesmo, e serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 abriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Continuando, e clamavam uns aos outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Aleluia. Então o verso 5, então disse eu, lembra que Jeremias nos capítulos anteriores falou, ai de vós, e apontava o dedo. Agora com esse encontro, algo mudou dentro do coração de Isaías, e ele falava assim, ai de mim que vou
parecendo, aquilo que ele falava, ai de vós, agora ele começa a falar, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor, e os meus olhos tiveram encontro, ele está dizendo aqui, e eu tive um encontro, isso aqui que o Flávio, isso aqui que a Ana, isso aqui que o Mário, o Roberto, isso aqui que eles tiveram, foram um encontro legítimo, aleluia. Às vezes nós falamos, eu vou lá, porque eu vou encontrar Jesus, não, lembra do caminho de Emaús? É Jesus que te encontrou, aleluia, é Ele que foi ao teu encontro, e é isso que gostaria de falar, sempre glorificando ao Senhor. Deus, fala conosco, que seja a tua mão, que seja, Senhor, não o meu intelecto, mas agora eu me coloco. Lucas, não me ajuda aqui rapidamente, que o pano ficou aqui na frente dos versículos, e eu vou usar alguns versículos. Coloca aqui esse paninho aqui da tela, aqui da frente, para trás da televisão aqui próximo. Amados, às vezes trabalhar com cristão, trabalhar com casais, muitas das vezes existem líderes impacientes, desistindo, porque não é fácil. Eu falo para vocês, preste muita atenção, que eu vou fazer uma introdução, eu já vou aplicar, e nós já vamos participar da ceia. Trabalhar com crentes, trabalhar com homens, é um desafio diário. Nós precisamos ter paciência, muito amor, e se colocar muitas vezes na empatia. O que é isso, pastor? Se colocar às vezes no lugar do irmão que está esperando ali para ter um gabinete. O Flávio, eu estava atendendo essa semana, e eu estava atendendo o gabinete, estava muito cansado, mas o Flávio estava ali, me esperando no gabinete, e o Flávio, ele estava ali na segunda, me esperando, e eu falei, Flávio, todas as vezes que você precisar, venha conversar comigo. E quando eu olhei, lá fora, o último atendimento, o Flávio estava ali, e eu falei, Flávio, o que aconteceu? Está tudo bem? Ele falou, pastor, agora a Dani acabou de ser promovida. Eu falei assim, e a gente está em dúvida. Eu falei, olha, fica em Jerusalém, nenhuma promoção é digna de você separar a sua família, ficai em Jerusalém. Ele falou, obrigado pastor, beijo, estou indo, já saiu daqui feliz. Eu falei, olha Flávio, Deus vai promover ela aqui em Brasília, antes de você sair. E aí, essa semana já chegou a notícia de que ela está em processo de promoção aqui em Brasília, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então nós precisamos ter essa paciência, porque, amados, o cristão, o homem, a mulher, ela tem uma cosmovisão, muitas das vezes machista, insegura. Nós, às vezes, temos uma cosmovisão da igreja, porque o pastor fulano me enganou, o pastor foi grosso comigo, e às vezes nós chegamos assim. Todos que estão sentados aí, essa multidão em pé aí, pode vir para cá, pode sentar, tá bom, meus irmãos? Evita de estar circulando aí atrás. Então nós temos muitas das vezes pessoas que têm essa cosmovisão distorcida do verdadeiro evangelho. Então nós chegamos aqui com uma cosmovisão cheia de temor no coração, e aqui nós vamos garimpando, e o crente parece trabalhar com ouro, né? Que você tira 1 tonelada de entulhos para garimpar ali uma grama, mas Deus vai colocando paciência. Você vai ouvindo a mensagem que não é do pastor Marcelo, é a mensagem do Senhor, e Deus vai trabalhando. Mas irmãos, chega uma hora que nós precisamos tirar essas informações da teoria, do papel, e colocá-las em prática. Chega uma hora que nós precisamos chamar aqui alguém e dizer, olha, como nós fizemos ontem. Chega uma hora que nós precisamos viver o sobrenatural de Deus. Chega uma hora que nós temos que sair do campo da teoria e chegar lá na nossa casa e dizer, olha, eu não aceito mesmo essa situação, eu preciso agora sair da expectativa de narrador, porque muitas das vezes nós vivemos no campo da narração. O que é isso, pastor? Hoje a internet ela trouxe muitos narradores, está em moda, está em alta. Ser narrador hoje são muitas verdades, são muitas vertentes, e nós ouvimos ali narradores, e às vezes nós somos um desses narradores, e nós narramos situações, narramos fatos, temos a nossa própria verdade, e chega uma hora, irmãos, que a gente precisa trazer o evangelho prático, colocar em prática o amor que nós pregamos, a verdade, não mentir mais, trazer para a prática, porque hoje, irmãos,
Existem centenas de milhares de homens de Deus, pastores, que às vezes dá vontade de falar: olha, você, irmãos, quando você está lá no púlpito pregando, nós queremos que você fique lá, porque você é uma bênção, mas quando você desce, nós queremos que você fique aqui embaixo, porque você não é uma bênção. Por que isso, pastor? Porque não prega verdadeiramente o que vive, não vive aquilo que prega, porque não saiu do campo ali da teoria e não foi para o campo ali da prática, não saiu ali da parte teórica. E amados, quando nós nos tornamos esses narradores, nós não entramos em campo, não exercemos ali o nosso papel de sacerdote como homem, o nosso papel de sacerdote como mulheres. E Deus está dizendo nessa noite: todas as vezes que você não ocupa seu papel de sacerdote, quando você não ocupa, mulher, o seu papel de intercessora, mulher que está ao lado, tal qual este casal, alguma coisa irá ocupar. Então eu estou falando para pessoas que a partir de hoje sai do campo da teoria para entrar no campo da prática, ver Deus com seus olhos, tal qual Jó, contemplar a experiência com Deus, e lá naquele processo, e lá naquela casa, e lá na situação, apontar-se um dedo com autoridade, falar: olha, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, você vai sair do álcool, vai sair da bebida, vai sair, porque eu estou vivendo agora um evangelho prático, um evangelho que foi ensinado, porque eu tive verdadeiramente um encontro com o Senhor. Quando nós precisamos, irmãos, ter esse encontro, esse coração da Daniele, esse coração do irmão Flávio, é um coração, todas as vezes que, quando eles vieram a Jesus, esses corações, ele viu fé para ter mudança, e esse encontro gerou grandes milagres e mudança para a salvação. Então, amados, é justamente isso que eu gostaria de falar. Só essa mudança, só a gente pode trazer aqui muitas narrações, muitas informações, conferências, ciclo de oração, temos os jovens, mas isso só vai funcionar o dia que nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós estamos aqui falando. E eu penso que chegou esse momento. Hoje nós estamos cheios desses narradores. Eu quero falar aqui que chegou o momento de nós assumirmos o papel de pai. Eu falei aqui, irmãos, que pela manhã, que muitas das vezes, amados, quando nós não assumimos esse papel de pai, esse governo que Deus colocou, o Lucas Neto, o Whindersson Nunes, a Anitta, o Pablo Vittar, muitas das vezes vai assumir, esses narradores, eles vão assumir então esse papel, e o crescimento, aquilo que Deus tem para a nossa vida vai ser distorcido. Mas, amados, quando nós assumimos o papel, esse papel que Deus te colocou, como homem e mulher, filho, esposa, de intercessora, amados, é você que assume esse governo que Deus colocou na sua mão, é você que assume essa responsabilidade de interceder pela sua casa, de conduzir a sua família, porque as pessoas falam hoje, nessa geração, que os filhos estão muito mudados, os filhos estão rebeldes. Não, irmão, eu não concordo com isso. Eu penso que existe uma geração de pais acovardados, que deixam a internet, a Netflix e as séries conduzir. Então, chega de se acovardar, é tempo de entrar na prática e conduzir o nosso papel de sacerdote, de pai, de pastor, de mulher de Deus, neste projeto, nesta casa. Observe algo interessante. Quando uma adolescente, irmãos, ela se converte ao cristianismo, cerca de 13 a 15%, aquela adolescente veio aqui na igreja, mas os pais, eles são de outra religião, eles estão ali, muitas das vezes, no álcool, estão ali fora. 13% daquela casa, quando uma adolescente se converte, 13% daquela casa se converte também ao Senhor Jesus. Mas quando uma mãe se converte, cerca de 35 a 40% daquela casa, quase a metade daquela casa, aceita o Senhor Jesus. Mas quando um pai, ele se converte, ele vem para cá e exerce o papel dele, cerca de 98% daquela casa aceita o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Amém, igreja? Esse é o pai. Então chegou o momento de nós assumirmos então esse papel, esse lugar genuíno. Amados, o Salmo 44, ele vai nos falar de uma narrativa do passado. Pode colocar aí, por favor. E o salmista fala assim: ó Deus,
nós ouvimos com os nossos ouvidos, os nossos pais têm nos contado aquilo, as maravilhas, aquilo que aconteceu no passado. Ei, tá bom de contar as maravilhas, tá na hora de você fazer parte, você vir para o campo prático e dizer: olha, desde o dia que eu tive um encontro com o Senhor, Ele pode ter me deixado manco como Jacó, mas eu tive um encontro, eu saí manco, mas eu saí vivendo a prática do Evangelho de Deus, aleluia. Pode ter te deixado marca, irmãos, o Evangelho deixa marcas. Eu estou esses dias todos pregando, eu estou até muito rouco aqui, cansado, mas irmãos, você não sabe a felicidade que tem de eu estar pregando o Evangelho do Senhor. Posso estar rouco, mas o meu coração está ardendo de alegria aqui, porque eu sinto o Espírito Santo aqui nessa noite. Então, amados, chega dessa narrativa, já ouvimos muitos testemunhos, é hora de você exercer sua autoridade como homem e mulher de Deus. Ontem eu vi uma inquietação aqui na igreja, o pastor Laci levantou e foi para ali, eu falei: se está acontecendo alguma coisa. Eu fui atrás do pastor Laci, eu falei: o que está acontecendo? Antes disso, começou a passar mal o pastor Itamar, demora muito o pastor Laci, falei: pronto, fiquei sozinho aqui na frente, está acontecendo. Eu fui no banheiro, o pastor Laci estava lá se molhando, passando mal, eu fui lá, botei a mão no peito dele, falei: em nome de Jesus, essa retaliação, sai! Quando eu voltei, o pastor Laci estava ali, amarelo, da cor da bandeira do Brasil. O que aconteceu, pastor Laci? O meu sobrinho acabou de ter estrangulamento da apêndice, eu não sei o termo técnico, e ele falou, ele acabou de infeccionar, pastor, houve uma infecção generalizada, e os médicos conduziram agora ele para a UTI, eu falei assim: como é o nome dele? Eu tenho que voltar para o culto, mas antes eu vou orar. Quem viu, nós estávamos orando ali, clamando, irmãos, eu peguei essa autoridade, coloquei a mão no peito, e quando eu orava por ele, eu vi esse menino ainda vivo, Deus dando o escape. Eu falei assim: olha, pastor, várias vezes já aconteceu esse testemunho. Eu falei assim: vá no grupo da família, diga que nós oramos, e a resposta de Deus é que não é para a morte. Deus deu livramento, enquanto a igreja clamava, Deus deu livramento. Ele falou: pastor, o senhor tem certeza? Eu falei: Deus, não foi a palavra do pastor Marcelo, mas a palavra do Deus vivo. Vai lá, coloca. Irmãos, ele foi lá e colocou no grupo da família. Ele falou: olha, acabamos de orar, não é para a morte, e hoje o menino está são, para a honra e glória do Senhor Jesus. Chegou então o momento, nós ouvimos testemunhos. Jacó, com 97 anos, ouvia falar de Deus, era dizimista, mas houve uma necessidade ali, amados, de Deus ter um encontro, deixar ele mancando, para que ele entendesse que Deus queria não só uma teoria de ouvir falar, mas Jacó precisava ter esse encontro genuíno, verdadeiro com o Senhor. Às vezes nós estamos 10, 20, 30 anos, mas não experimentamos aquilo que o reino de Deus pode proporcionar. O que é isso, pastor? A moeda, uma das moedas mais caras na humanidade, chama-se ter paz. Diga comigo: paz. Irmãos, se você viver na prática o Evangelho, Deus vai trazer a paz que excede o entendimento. O que é isso, pastor? Uma paz que excede o entendimento? Eu não sei, eu estou até um pouquinho aqui aflito, eu estou desempregado, mas você está sorrindo por quê? Porque você não vai entender, porque a paz, ela excede o que você pode entender. Você não vai conseguir, porque a Bíblia diz que então você é um preguiçoso, não quer buscar o trabalho, você é isso. Não, irmãos, eu estou alegre com o Senhor, porque Ele é o Jeová Jiré, o Deus provedor. Eu confio no Senhor. Hoje eu não consegui, eu coloquei meus currículos, hoje eu não consegui, mas eu confio no Senhor. Aleluia. Podemos ter milhares de conferências, irmãos, como eu falei, e ainda assim, se nós não colocarmos em prática, será inócuo. Até aqui, irmãos, foi informação. A partir desse momento é contemplação. Deus, levante a sua mão. Eu profetizo em nome de Jesus que você ainda esta semana irá profetizar e contemplar tudo aquilo que o Senhor um dia projetou, sonhou para sua casa, para sua família. Em nome de Jesus, a igreja diz amém, aleluia. Efésios, no capítulo 1, no verso 17,
existe justamente isso, que fala da revelação lá no final, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de, diga comigo, sabedoria e revelação. Amado, chega ali, eu falei hoje sobre, chega da teoria, agora é hora de contemplar, é hora de Deus se revelar a você, aquilo verdadeiramente que Deus é, irmãos, é maravilhoso isso. Lembra daquela, quando a gente tirava foto, e aí tinha o negativo da foto, mas quando a foto não estava revelada, às vezes a gente tinha a curiosidade de abrir ali, e olhar, falar, olha, pelo tamanho ali dessa cabeça, eu acho que é o pastor Marcelo, que está ali nessa foto. Então nós não tínhamos o negativo, nós não tínhamos a revelação. Então, amados, a revelação é a foto. Quando nós revelamos, nós tínhamos ali a claridade. Olha, não era o pastor Marcelo, não é que era o pastor Neves com essa cabeça, irmão. Então a gente tinha a revelação da foto. Então Deus, Ele está nos conduzindo esses dias, para nós sairmos ali, irmãos, e nós verdadeiramente contemplarmos, termos essa revelação. E deixa eu te falar uma coisa, Deus colocou algo no meu coração que eu tinha anotado. A revelação de quem Deus é, vai determinar quem você vai ser a partir de hoje. Eu vou repetir isso aqui, a revelação que você tem de Deus, a revelação de quem, a bondade de Deus, vai revelar como você anda. Amados, para aquele que está sozinho em solidão, Ele é a companhia, aleluia. Para aquele que está enfermo, Ele diz, eu sou o Jeová Rafá, aquele que cura, aleluia. Para aquele que está solitário, Ele é a presença. Aquele que está triste, Ele é a alegria, aleluia. Aquele que está prisioneiro, Ele é o libertador. Para arrependido, Ele é o fogo que queima, aleluia. Deus, Ele se revela, aleluia, na medida que nós ali vamos precisando dessa revelação. Então, por isso que Deus se revelou a centenas de casais aqui, homens e mulheres de Deus. Agora, cheguei na parte da noite, mas não vou demorar não, irmãos. Agora eu quero andar com vocês rapidamente. Pastor, na prática, já falei de Isaías. Isaías, aqui nós temos como uma espécie dos religiosos que nós temos no nosso meio. Isaías representa aquele que aponta o dedo e fala, olha, era para estar acontecendo tal coisa na igreja, mas nunca entra em campo para ajudar, para fazer a Santa Ceia, para trazer uma cesta. Isaías representa o religioso, porque ele falava assim, ai de vós, no capítulo 5, ai de vós, e nós vamos ver no capítulo 6, fala, ai de mim que sou pecador, porque o ano que nasceu o rei Uzias, o que é que a Bíblia diz? Eu vi o todo eterno, eu tive um encontro com Ele. Agora o meu foco não é apontar o dedo para as pessoas, agora eu reconheço que eu, ai de mim, que sou um pecador. Irmãos, o que é isso, pastor? Todo encontro com Deus vai fazer com que a gente tire o foco da fofoca das pessoas e olhe os nossos erros, comece a refletir sobre o fofoqueiro que nós somos, o mentiroso que nós somos, o dedo que nós apontamos para os nossos irmãos. Muitas das vezes, todas as vezes, se você ainda não teve esse encontro, quando você tiver, você vai tirar o foco e a crítica que você faz à igreja. A igreja poderia ser assim, se eu fosse o pastor, você acha que eu não sei, irmãos? Vida de pastor não é fácil. A pessoa, será que falam isso do pastor Marcelo? Pois falam. Mas, irmãos, da mesma forma, isso não atinge, não desce para o meu coração, porque eu sei, Deus já se revelou para mim, eu já vi, eu não tenho medo de cara feia, porque eu já vi o sorriso de Deus. Isso não vai atingir. Eu quero te vacinar para que isso não te atinja também, igreja. Então Isaías, ele muda agora, ai de mim que sou pecador, ai de mim, ele muda. Mas é interessante também, eu gostaria de falar de outro personagem, Moisés. Moisés representa aqueles homens ou pessoas que são pessoas agressivas, e pessoas que já estão na igreja, mas você vai lá pedir uma ajuda, pastor, não conte comigo não. Ou então você está ali passando e talvez, às vezes pisa no pé desse irmão, e o irmão, eu acabei de receber ali uma reclamação, pastor, aqui no estacionamento, se a gente pedir para a pessoa ajustar o carro, você sabia que as pessoas estão brigando com a gente? Eu falo, irmão, então isso não é crente não, isso nunca teve um encontro, essa pessoa nunca teve encontro. Ei, igreja, quando você chegar aqui,
saiba que esses irmãos estão 1 hora, às vezes no sol, às vezes desde cedo, e se eles pedirem para ajustar o carro, é porque eles estão fazendo a obra de Deus com muito amor. Não trate mal, não grite com esses irmãos que estão lá fora. Eles não estão recebendo o salário material, mas eles estão recebendo o salário espiritual que vem do Senhor. Por isso, se você está gritando, tratando mal, irmãos, é como se você estivesse tratando mal aqui também. Deus, eles estão em nome de Deus trabalhando, não seja grosseiro. Irmãos, Moisés representa, Moisés ele era assim. Moisés ele era bom em matar um egípcio, ele também escondia ali o corpo. E ele então, ele cometia homicídio, e ele com ocultação de cadáver, homicídio duplamente qualificado. Esse era Moisés. Amados, é interessante que ele matava, enterrava. Moisés também, ele quebrou a tábua da aliança. Quando ele desceu ali, ele via que o povo estava ali em idolatria. Irmãos, a Bíblia diz lá em Deuteronômio que essas tábuas elas foram escritas com os dedos de Deus. Irmão, se Deus manda um recado comigo, escreve uma tábua com seus dedos. Imagina você recebendo com os dedos de Deus. Mas Moisés, ele deixou ali aquele momento de raiva. E quantas vezes homens e mulheres, no momento de raiva, nós ferimos também nosso cônjuge? Quantas vezes nós viramos as costas para a nossa igreja? Quantas vezes, pastor, mas eu fui ofendido. Irmãos, todos nós somos ofendidos, mas quando nós temos um encontro com Deus, nada mais nos abala. Então, ele quebrou ali essas tábuas. Moisés também feriu a rocha. E quando chega no capítulo 33, no verso 18, Moisés ele faz um pedido. Eu acho interessante isso. Moisés, amado, olha só, tinha chamado, estava na igreja, mas não tinha ainda visto a glória, não tinha tido aquele encontro. Então ele fala no verso 18: rogo-te que o quê? Que me mostre a tua glória. Amados, Moisés queria ver a glória. Às vezes nós queremos glória, mas Moisés ele era ruim, como nós. Moisés era um cabra ruim. Sabe o que Deus responde no verso 19? Não, Moisés, tu não precisas de glória, tu precisas da minha bondade. Deus fala a Moisés, tu precisa, sabe por quê, amados? Porque Deus, ele sempre vai se revelar naquilo que nós precisamos. Moisés, tu não precisa de glória, tu és ruim, tu és grosseiro ainda, tu és impulsivo, tu precisa da minha bondade. Nesses dias, Deus, levante a sua mão, nos está dando, não aquilo que queremos, mas aquilo que nós precisamos, aleluia. Amados, o resultado disso, lá em Números 12, Números 12, capítulo 12, verso 3, olha o que aconteceu aqui com esse homem que era grosso. E era o varão Moisés muito, meu Deus, é o Moisés mesmo aqui? Mais do que todos os homens, não era só manso, mas a Bíblia diz que após o encontro, ele tem um encontro com a bondade de Deus. Irmãos, se você ainda é grosso com a sua esposa, com o seu esposo, com alguém lá no trânsito, você ainda não teve um encontro com a bondade de Deus, e Deus está te chamando, vem ter um encontro com a minha bondade, porque ele se transforma, não no homem, mas o homem muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. É isso que Deus faz conosco. Eu acho interessante quando eu olho para Gideão também, lá em Juízes, no capítulo 6, 11, Gideão aqui, amados, ele representa para nós, pessoas que têm uma certa insegurança, conhecia Deus, mas ele tinha medo, e eu tenho certeza que Deus irá falar, pastor, eu tenho medo, Deus tem um chamado, mas eu tenho medo de falar em público, Deus tem um chamado para eu abrir uma empresa, mas eu tenho medo, Deus tem chamado para eu ter filhos, mas eu tenho medo, Deus tem chamado para eu casar, mas eu tenho medo. Falta muitas das vezes de identidade, porque Gideão sabia o que ele, se você for estudar a vida de Gideão, ele conhecia o Deus verdadeiro. A Bíblia diz que o anjo, uma teofania, toda vez que aparece o anjo, não é um anjo, é o anjo, é uma teofania, é o próprio Deus aparecendo aqui, Gideão. Veio e disse, o Senhor Gideão é contigo. Ainda dá uma murmurada ali, como é que o Senhor é comigo? Olha como é que está a minha situação.
E ele fala: ai de mim, Senhor, como eu posso? Eu sou ali o mais miserável, nosso povo. Então, muitas das vezes nós estamos nesse nível também: ai de mim, Senhor, como é que eu posso? Mas nós conhecemos o Rei de Israel, tudo aquilo que Ele pode fazer, aleluia. Ele está malhando ali, irmãos, às vezes nós somos assim, Ele está malhando trigo, no lugar que era para fazer uvas, para amassar uvas, num lugar diferente daquilo que era verdadeiramente para Ele. Pastor, mas Ele estava escondido ali nas cavernas, e às vezes nós também estamos escondidos na caverna. Mas, irmãos, quando ele teve esse encontro com Deus, Gideão, ele é listado aonde, pastor? Na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus, lá no capítulo 11, verso 32, abre aí para a gente, vamos ver esse homem que tinha medo, esse homem que não tinha identidade, era seguro, e diz assim: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Boraque, e de Sansão, e de Jefé, e de Davi, e dos profetas. 32. É esse mesmo, é? O tema de Gideão, os quais pela fé venceram o reino. A minha versão fala assim: os quais eu contaria da coragem. Acha aí pra gente, isso aqui é importante. E a Bíblia fala assim: antes porém, contar a fé da coragem de Gideão. Acha aí, marca pra gente. Da coragem, ele foi listado como um homem corajoso lá na galeria dos heróis da fé. Amados, aquele homem estava seguro, sem identidade. Agora ele é listado ali como um homem de Deus, um homem corajoso. E quando você procura, vamos ali rapidamente para isso. Histórias da fé demonstrada por Gideão. A minha versão vai falar aqui de coragem. Vamos para Paulo. Abre rapidamente aí Gálatas capítulo 2, verso 20. Amados, quando eu olho para o encontro de Paulo rapidamente aqui, eu vejo aqui pessoas que são obstinadas. Por quê, pastor? Porque Paulo, irmãos, ele conhecia o Deus único. Ele fala: quem é esse Deus agora que vem afrontar o Deus dos nossos pais? Ele era ali um fariseu, ele conhecia ali a Torá. Paulo achava que estava fazendo aquilo em nome de Deus, mas Paulo, ele era obstinado. Paulo, ele queria resolver as coisas. E, amado, muitas das vezes nós conhecemos pessoas também assim, onde Deus também, assim como Deus está querendo que você faça, às vezes você não faz. Existe pessoas obstinadas. Paulo, ele tinha ali um prazer de matar cristão, ele ia lá perseguir cristão, até um dia que ele teve um encontro, ele vê uma luz, ele cai por terra, e ele teve um encontro ali com o Mestre Jesus, e tudo mudou ali a partir daquele encontro. Tudo muda, amados, a partir do encontro que nós temos ali. Qual é a área da sua vida que você muitas das vezes está também obstinado? Aí quando eu vejo ali ele obstinado, muitas das vezes nós estamos aqui na igreja e nós achamos que é para nós abrirmos uma empresa que Deus nos chamou. Muitas das vezes Deus está dizendo: olha, tira um tempo mais para tua esposa, mas nós estamos obstinados com o trabalho. Às vezes Deus está dizendo: chega de videogame, você que é homem, e ao invés de muitas das vezes estar com seus filhos, é você que está lá no videogame, é você que está no futebol mais do que está com a sua esposa, é você que está na Netflix mais do que está fazendo culto lá na sua família, plantando. Muitas das vezes nós estamos obstinados naquela série, naquele jogo, naquela situação, naquela bebida. Paulo representa isso, e nós achamos que estamos no caminho certo. Mas aí Gálatas, amados, nós vamos ver aqui em Gálatas capítulo 2, um homem transformado. Ele fala assim: já estou crucificado com Cristo, mas já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Irmãos, só um homem que passou por um encontro com o Senhor pode falar: olha, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Filipenses capítulo 1, verso 21. Paulo, ele vai falar uma das coisas mais lindas que nós gostamos de repetir.
Ele fala assim: porque para mim viver é Cristo, mas a morte é lucro. Querido, aquele que estava ali, Paulo, duro é recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, Jesus está falando: olha, Paulo, você está dando murro aqui no meu aguilhão, na minha ponta de ferro, e quem está se prejudicando é você, meu filho. Duro é, Paulo, você não vai vencer. Quem é Jesus? Eu sou o Senhor Jesus, aquele que tu persegues. Eu quero ter um encontro contigo. E para de recalcitrar, Paulo. Muitas das vezes nós estamos assim, irmãos. Mas Paulo, com a mudança, ele fala: olha, porque para mim viver é Cristo, viver é Cristo, viver é Cristo. Ele estava ali matando o cristão, mas agora ele está falando: eu tive um encontro com ele, agora viver é Cristo. Não me importa se vão me matar, eu combati o bom combate, cerrei a carreira, eles vão me decapitar, mas porque para mim agora a morte é lucro, viver é Cristo. Aleluia. Para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Rapidamente, Pedro, nós temos ali um Pedro agressivo, nós temos ali um Pedro impulsivo, e João capítulo 18, verso 10, então, tirando da bainha a espada, irmãos, a espada era a arma daquele momento. É como se estou aqui com meus obreiros, alguém vem mexer comigo, e alguém que é policial aqui puxa a pistola, e pá na orelha de alguém, de Malco. Você imagina um servo desse aqui, irmão, na igreja? Vivendo comigo aqui, e aí o Senhor Jesus vai lá e cola a orelha do irmão, e Jesus começa a trabalhar. Todos nós sabemos, houve a morte, a crucificação do Senhor Jesus. Jesus fala lá no 26, olha, quando acontecer isso, você vai me negar. Paulo nega, Pedro nega, e ele cai em prantos ali, tem aquele encontro pela dor, porque muitas das vezes o nosso encontro é através da dor, e houve aquele encontro através da dor, e aí Pedro levanta a cabeça. Amados, e o que aconteceu com esse homem? Lá em 1 de Pedro capítulo 4, verso 8, diz assim: mas sobretudo, tendes ardente amor uns para com os outros, porque o amor fraternal, ele fala do amor fraternal, cobrirá a multidão de pecados. Agora Pedro está falando de amor fraternal. Imagina Paulo, eu vou chamar agora irmão Pedro aqui para dar o testemunho, e aí ele vem aqui e fala assim: olha, agora, irmão, sobretudo nós devemos amar. E aí nesse testemunho está lá o irmão que ele cortou, cortou a orelha aqui, agora com a orelha emendada. Esse aí é Pedro? O que aconteceu com esse senhor? Pois é, ele teve um encontro genuíno com o Senhor. Fique de pé, amada igreja. Eu peço que o cerimonial, a orquestra, prepare-se nesse momento. Jacó também, muitas das vezes nós aceitamos, conhecemos, mas ainda existe muito Gideão dentro de nós, ainda existe muito Pedro que precisa aí tirar essa impulsividade, existe ainda Moisés que precisa sair dos nossos corações, amados irmãos, ainda precisa Isaías também, muitos Isaías, sair de dentro, o Egito sair de dentro de nós. Aleluia. Mas pastor, como é que eu faço isso? Irmãos, tal como Jacó, entra na luta. Pastor, me dá a senha. Ei, faz que nem um testemunho aqui do irmão Flávio com a sua esposa. Entra na luta. Jacó entrou em guerra. Jacó estava